Pois é, sexto pior ataque do Brasileirão. E o Jonas Campos está no Parque São Jorge acompanhando as novidades do Corinthians. Não é o Silvinho que chuta pro gol, mas é ele quem pode acabar pagando pela falta de mira dos jogadores. Não é isso, Jonas? Boa noite. Fala, Michele, boa noite para você, para o Salazar, para o Garrafa, para todo mundo que acompanha o nosso Gazeta Esportiva. Pois é, né, Mi? Muitas vezes sobra para o treinador, é preciso analisar com bastante cautela. No domingo, por exemplo, contra o Santos na Vila Belmiro, o Corinthians fez um jogo, né, de razoável para bom, criou chances, mas faltou justamente colocar a bola para dentro. Era um jogo que, na teoria, o Corinthians ficou mais próximo ali da vitória em relação ao rival. Então tem que ter cautela, mas inegavelmente os números do Silvinho são dignos de contestação. Estamos falando de um time, né? A gente vem dizendo aqui no Gazeta Esportiva, com 40% de aproveitamento no Campeonato Brasileiro, jogando em casa. Esse é um ponto de atenção, a gente vem batendo nessa tecla. Apenas uma vitória na era Silvinho no duelo contra o Sport, vitória por 2-1. Apertado, um aproveitamento no Campeonato Brasileiro de 23,8% dos pontos conquistados na Neoquímica Arena, onde historicamente o timão é muito forte. Então, de fato, é um ponto de atenção. O Silvinho contestado por esses números baixos, né, e muito aquém do esperado para um clube grande como o Corinthians, mas ganha tempo com a chegada dos reforços. Foi um cara que segurou a bronca quando ainda não havia nenhuma contratação e agora ganha um tempinho para trabalhar com mais material humano, com chegadas de Juliano e Renato Augusto, mas logicamente a pressão também vai aumentar com essa qualidade que ele terá em mãos a partir de agora. Renato deve estrear, né, contra o Ceará, aos poucos, gradativamente. O Juliano já à disposição estreou contra o Santos e ontem na entrevista coletiva de apresentação o Renato Augusto falou sobre isso, sobre essa pressão, sobre essa relação entre jogador e técnico e sobre como ele, Renato Augusto, pretende ajudar o Silvinho nesse trabalho à frente do Corinthians. Olha só. A gente sabe que aqui eu passei pelo Tite, com o Mano, e todos também passaram por momentos complicados, né? Aquela pressão, em algum momento as coisas não andam como a gente espera. E já teve caso depois das coisas começarem a acontecer e depois o trabalho aparecer. Foi assim com o Tite, foi assim com o Mano. Então é importante que a gente possa dar esse suporte ao treinador também, para que ele possa trabalhar e realmente achar o que é melhor para o grupo. Então procurar ajudar da melhor maneira possível, muitas das vezes até numa conversa dentro do campo, enxergar coisas de dentro do campo que às vezes o treinador não vê de fora. Isso aconteceu bastante até com o Tite e com o próprio Mano. A gente conversava bastante, então vou procurar fazer da mesma forma, tentar ajudar, às vezes, de dentro do campo, passando coisas que a gente está enxergando. Então, é um cara que conhece bem o grupo, conhece o clube, tem um método de trabalho que eu gosto bastante. A gente tem conversado bastante, eu acho que as coisas podem melhorar daqui para frente. Quando a gente tem o Fernando Diniz entrando num time, a gente percebe logo uma mudança no esquema tático. E agora tem essa pressão em cima do Silvinho, né? Que é a bola da vez. Vocês acham que está na hora do Silvinho ser mandado embora do Corinthians, sair? Já dá para ver algum tipo de evolução no time do Corinthians? Dá para ver a cara do Silvinho ou ainda está meio nebuloso? Eu entendo que o Silvinho está fazendo um início de trabalho regular. Podia ser melhor? Podia. Tem um material humano limitado, né? Chegam 2 reforços, dá uma esperança a mais. O Corinthians não vai modificar muito, mesmo que desempenhe um bom futebol. O lugar do Corinthians pode subir o Corinthians 2, 3 posições na tabela e é ali que fica. É ali que fica. Agora, a pressão no Corinthians, independente de Juliano, independente de Renato Augusto, ela sempre vai existir e o Silvinho sabe disso. Ele nasceu no Corinthians, né? Então, chegam 2 jogadores que podem ajudar. E ontem me chamou a atenção de forma positiva, na chegada e na coletiva do Renato Augusto, quando ele fala que ele vai tentar também resgatar o Luan. Porque é um cara que tem potencial. E o Renato Augusto, por ser experiente, ser um cara que conhece o Corinthians, pode até ajudar. Até ajudar, quem sabe, né? Pode até ajudar, Garrafa, mas a informação que eu tenho de bastidor é que o Corinthians está meio de saco cheio do Luan. É lógico que está. E olha, é muito tempo esperando. Se aparecer uma proposta aí, mesmo que por empréstimo. Esse é o problema, se alguém assumir o salário. Mas quem é louco? Não vão segurar. Mas quem é louco? Porque até pouco tempo atrás ainda havia uma expectativa que eu tenho escutado lá dentro, é de que o pessoal tá assim, ó, o cara chegou aqui em dezembro de 2019. E como não aconteceu nada, é legal o Renato Augusto chegar e falar, velho, vem aqui, senta aqui. Sobre o Silvinho,
Eu tô com garrafa no sentido de que poderia ser melhor, mas será que seria muito melhor? Antes de começar o campeonato, a minha perspectiva já era, esse time do Corinthians é um time de meio de tabela, é onde está, é de meio de tabela, vai jogar bem um jogo, vai jogar mal o outro, e eu acho que tiram muito a responsabilidade dos jogadores. O jogo contra o Santos, por exemplo, a gente está falando de um clássico contra o Santos na Vila Belmiro, em que o Corinthians foi melhor, não sofreu atrás e não ganhou o jogo, por quê? Porque os caras perderam 3 gols na cara do gol. Na cara do gol. Aí acaba o jogo, não vence. Porque o Silvinho é retranqueiro. Peraí, o que me incomoda no Silvinho... E os jogadores? Sabem chutar O que me incomoda no Silvinho é que nessa carência de jogadores e de ofensividade que tem o time, ele segurou o Fagner. O Fagner está muito preso. Eu entendo que tem um mosquito ali na frente, mas aí é o papel do técnico chegar, conversar com os jogadores, criar uma alternativa para abrir aquela avenida, você ter mais uma opção. Eu até concordo que o Fagner está subindo menos do que deveria, mas eu não acho que esse é o problema. Não é, mas no resolveria. Mas qualquer ajuda, pro Corinthians, qualquer, assim, sabe, mínimo que você mexa no time e que você dê um toque, já vai ajudar. Mas para mim o ponto é a incapacidade técnica. Esse time com a mesma formação, só de entrar o Juliano a gente já viu diferença. Entrando o Renato Augusto, quem sabe, quiçá o Roger Guedes, é outra coisa jogando no mesmo o Mosquito, e positivamente, o Mosquito em determinado momento da partida contra o Santos, ele apareceu pelo lado esquerdo. Quando ele sofre o pênalti. Nessa hora que você abre. Talvez o Silvinho comece a entender que é importante você ter uma bola variada. A bola do Fagner é uma bola alçada, uma bola que chega na área. O Mosquito, quando ele vai pela direita, ele corta, ele parte na vertical em direção ao gol. Então você teria 2 tipos de jogada pelo lado direito. E o Mosquito pode, às vezes, cair pelo lado esquerdo, como caiu e sofreu até o lance do pênalti. Eu não acho que esse time do Corinthians... A gente critica tanto o time do Corinthians, é um time ruim, é um time fraco. Claro, comparado com Palmeiras e Flamengo, né? Tudo bem. O Palmeiras ainda mais que tem um monte de peça de reposição, mas o Corinthians tem. É ruim tecnicamente, Cássio? É ruim tecnicamente, Fagner? É ruim o Mosquito? É ruim o Luan? Gil. É ruim o Gil? O Luan, é sim, ruim o sim, Jô? o Luan, sim, é ruim. Está ruim. Está ruim desde Pode o recuperar, o tem que Jô recuperar. Mas ele teve ele fez uns gols aí. Com o Mancini, mas o Jô está muito mal. O Jô está muito mal, o Luan está muito mal. Um meio-campo que depende da criação de Gabriel e Rony vai sofrer mesmo. É pior mas que o time agora do tá chegando. Santos. Mas agora com a Michele. Mas com a Michele está dizendo, agora estão chegando 2 peças importantes. O Juliano e o Renato Augusto. Tem que melhorar a produtividade, sim. Com esses caras tende a melhorar. Deixa eu só dar umas informações antes que o chileno brigue aqui com a gente. Já tá brigando. Já brigou. Com a gente não, com você. Eu tô me comportando. O Lucas Piton, ele não treinou hoje de manhã, a informação está com problema nas costas e foi buscar o passaporte italiano dele. O Corinthians espera vender o jogador e hoje ele foi no consulado aqui em São Paulo buscar o passaporte dele. Juliano não treinou com o grupo hoje. Por quê? Desgaste muscular, sofreu com a carga da estreia, fez um trabalho à parte, a expectativa é que ele jogue, mas não conseguiu fazer um treino hoje. Roger Guedes, expectativa de todo mundo, está em São Paulo. Ele estava em Criciúma, ali onde a família mora e tal. Viajou, veio para São Paulo, se reuniu com o staff dele. A informação que eu tenho não houve um avanço significativo da negociação com os chineses, mas ele veio para tratar, está apalavrado com o Corinthians e está em São Paulo desde quarta-feira. E o Pedrinho... Ele é casado ou não? Hã? Casado? Roger Guedes? Eu não sei. Pode ter vir para resolver outras coisas. E o chileno me falou aqui do Pedrinho, a gente vai falar daqui a pouco. Mas Roger Guedes escapada, né, está em São Paulo. Ele quer vir para o Corinthians? Ele quer vir para o Corinthians. É quase automático. Conseguiu a rescisão. Então com o Corinthians não tinha pendência. Com o Corinthians não tinha pendência. Chavinha no Palmeiras. Falta de pontaria. Outro problema do Corinthians é o mau desempenho jogando em casa. Jonas, o que o Silvinho está fazendo para tentar resolver essa questão? Já fez, viu, Michele? Hoje botou os caras para treinar justamente na Neoquímica Arena. Corinthians treinou em sua casa, em seu estádio, né? Largou um pouquinho o CT Joaquim Grava para treinar em Itaquera. Quem sabe, né, para os caras se familiarizarem um pouquinho mais com o gramado, para ver se sai essa zica, né? Até o momento, como eu disse na minha primeira entrada, uma vitória na era Silvinho jogando em Itaquera. Como o Salazar informou, o Juliano não participou dessa atividade no campo, fez um trabalho de controle de carga, né? Acabou jogando mais de 90 minutos no duelo contra o Santos, mas não deve preocupar para enfrentar o Ceará. Renato Augusto participou dessa atividade no gramado, mas o Renato, tendência que seja opção no banco de reservas, mas deve sim fazer a reestreia dele com a camisa do Corinthians, domingo a partir das 4 da tarde,
contra o Ceará. Uma informação, né, que a gente ficou devendo sobre o Pedrinho, na verdade sobre o Will Dantas, empresário do Pedrinho. O Corinthians ainda deve uma grana ao Will Dantas, empresário do Pedrinho, grana essa referente à venda do Pedrinho para o Benfica de Portugal. O Will Dantas tem direito a 30% do valor da transação. Estamos falando aí nada mais, nada menos do que 33 milhões de reais. O Corinthians ficou de pagar isso em 3 parcelas, acabou não cumprindo a primeira parcela agora em junho. Ontem rolou uma conversa entre o Will Dantas e o presidente do Corinthians, do William Monteiro Alves, mas ficou tudo bem. O Corinthians vai jogar um pouco mais para frente, o Will Dantas não vai entrar na justiça contra o clube, vai receber esse valor mais para frente, muito provavelmente a partir de 2022, mas é uma novela que continua, assim como a novela Roger Guedes, que ainda aguarda a rescisão de contrato com o Shandong Luneng lá da China e está na capital paulista, como também informou o Salazar. Michele. Valeu, Jonas. Brigadão. Só resumindo essa história que o Jonas trouxe sobre o Pedrinho, é o seguinte: o Corinthians tem que passar 33 milhões para o Will Dantas. Dividiu isso em 3 vezes, 10% por ano. Termina, então, 2021, 22, 23, 10% por ano. O Will Dantas topou. O Corinthians não pagou a primeira parcela. E o Dantas foi muito camarada. Disse que acredita no Duílio, fez um acordo verbal e falou para o Duílio: me paga assim que você puder. 10% por ano, 33 milhões. Tem que pagar 33 milhões. É o valor em cheio, inteiro. O Corinthians dividiu isso em 3 parcelas. Então 11, 11, 11. Isso, 11, 11, 11. E vai pagar para o Will. 21, 22 e 2023. O Will topou, o Corinthians não cumpriu com a primeira, o Will falou: não vou acionar a justiça, foi lá, conversou olho no olho, foi na sala do Duílio, conversou com o Duílio e fez esse acordo verbal e falou pro Duílio: tudo bem, eu sei que agora vocês estão apertados, me paga isso mais para frente. E a torcida corintiana não tá nem aí para essa situação. É a mesma coisa que eu falar que faltam só 12 parcelas para acabar de pagar o carnê do meu carro. Mas tudo bem, segue o jogo. Então é só, se ele falou do Roger Guedes, o Roger Guedes tem até 30 de agosto para conseguir a rescisão, viu? A torcida do Corinthians quer bola na rede. Mestre, o senhor acha que o Silvinho tá ameaçado no cargo? Olha, a história dos treinadores no Brasil é a história de andar no fio da navalha. O cara está sempre ameaçado de cair. E acho que no caso do Silvinho é o menos responsável. Mais ainda, se aguentarem o bicho lá, depois de contratar o Roger Guedes, botando em ordem o Renato Augusto e o Juliano, o Corinthians vai ser um time, olha, de tirar o chapéu, viu, nego? Beleza, mestre. Brigadão. Um beijo pro senhor, viu? Fique quentinho aí em Ibiúna. Cuide-se. Tem uma caneca o mestre também, viu? A canequinha. A caneca tá dele é tomando fera, hein? chazinho. Olha, você que tá em casa...